Olá, eu sou a Natália Saturnino, nutricionista, faço parte da equipe do projeto do Instituto Incluir nas Comunidades. E hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre a importância da alimentação antes da atividade física, que a gente chama de pré-treino, famoso pré-treino. O que comer para melhorar a performance, para que a gente possa, principalmente as nossas crianças, que fazem parte do projeto, que desempenham lá a atividade física proposta pelo Instituto, como que eles podem se manter, bem durante a atividade, mantendo uma boa performance, para que eles rendam fazendo a atividade física e quando eles acabem, eles continuam se sentindo bem, com energia, com disposição, sem nenhum desconforto. Então é muito importante a gente ter o seguinte pensamento: se a gente vai gastar mais energia, a gente precisa dar prioridade nessa refeição para alimentos energéticos, que vão exatamente potencializar de uma forma geral um aumento da produção energética do corpo. E esses alimentos, qual é o nutriente que o nosso corpo tem mais facilidade de rapidamente produzir essa energia extra? São os carboidratos. Os alimentos fontes de carboidratos, eles vão ser aqueles que vão proporcionar exatamente isso. Essa utilização rápida da energia e, consequentemente, melhor vai ser a performance dos nossos atletas. Então, alimentos fontes de carboidratos, como por exemplo as frutas, são excelentes opções como pré-treino, principalmente se eles forem fazer uma atividade física pela manhã. Então fica legal ser uma frutinha ali uns 30 minutos, 1 hora antes da atividade física, para que durante o exercício em si, esse alimento que já foi consumido anteriormente, agora esteja chegando na corrente sanguínea, Essa fruta, esse carboidrato foi transformado lá, chegou a ser transformado em glicose, e essa glicose vai ser utilizada pelo corpo e gerar energia para que durante o exercício ela não nos falte. Esse é o mais importante. Sendo aí num café da manhã, uma outra opção pode ser aquele cuscuz, que é muito utilizado lá no Nordeste, também pode ser uma boa opção de pré-treino, consumido ali com um pouquinho de manteiga, sem exagero, pode ser uma opção de pré-treino, ou até mesmo um suco da fruta, um suco de laranja, por que não? Um suco da fruta, apenas o suco, como ele tem uma absorção mais rápida e ele também vai estar com açúcar natural das próprias frutas, não precisa adoçar, não precisa adicionar açúcar, adoçante, nada disso, também é uma excelente opção, para eles consumirem ali 30 minutinhos antes da atividade e desempenharem o exercício em si sem que nos falte a energia. Então a gente tem fruta, a gente tem o cuscuz, a gente tem o suco da fruta. Pode ser também uma água de coco, pode ser rodelinhas de batata doce, inhame, aipim, por que não? Também é muito utilizado aqui, quando a gente fala no Rio de Janeiro sobre essa possibilidade, não é muito comum consumirmos esses alimentos como café da manhã, mas em outras regiões do país a gente vê com mais frequência, Como eu mencionei, o Nordeste, lá mesmo eles têm esse hábito de consumir, por exemplo, a famosa macaxeira, que eles chamam que é o nosso aipim, no café da manhã, E fica uma boa opção. Um pãozinho, uma torradinha pode ser? Pode, Só não exagerar na quantidade, porque se a digestão também for um pouco mais lenta, ao invés de proporcionar energia, isso pode fazer um efeito reverso. Essa digestão lenta prejudicar o esporte em si, as extremidades, os músculos, a musculatura, tanto os braços quanto as pernas. Porque afinal de contas, quando o nosso corpo está fazendo a digestão, quando ele recebe o alimento, ele desloca todo o nosso sangue para os órgãos do sistema digestório. Quando a gente está fazendo atividade física, eles vão para a musculatura. Então, essa divergência vamos deslocar o sangue para o trato digestório, para essa região central do corpo ou para as extremidades? Isso pode ter um prejuízo e prejudicar a atividade em si. Então, cuidado, e aí pode trazer exatamente desconforto, enjoo, mal-estar, aquela sensação de refluxo, vontade de vomitar e acabar prejudicando o exercício em si. Então, cuidado, ser pão, torrada, talvez não sejam opções de ter uma digestão mais lenta. Um outro grupo alimentar que muitas pessoas fazem queixa, consideram não uma boa opção, são os leites derivados. Muitos relatam exatamente esse desconforto, esse refluxo, uma digestão complicada,
e aí, exatamente pela má digestão, na hora de fazer o exercício, sente esse desconforto. Alguns não, tá? Tem pessoas que consomem de boa um iogurte, talvez no pré-treino, ou podem fazer uma vitamina e não ter desconforto nenhum e render bem durante a atividade física. Então é muito individualizado. Testa e vê se o seu caso pode ser uma opção, leite e derivados, ou não. Melhor deixar para outros lanches ao longo do dia e não como pré-treino, não como aquela alimentação antes de fazer a atividade física. Então essas seriam opções interessantes para a gente fazer antes do exercício, para que o corpo receba energia e a atividade em si seja feita com o máximo possível, né, de performance, de disposição, a nossa musculatura ali esteja completamente fortalecida para desempenhar, né, o treino, e quando se encerrar, essa sensação boa se permaneça sem nenhum desconforto, sem nenhum mal-estar, que é isso que a gente deseja para os nossos atletas, não é verdade? Então vamos priorizar o consumo de carboidratos nessa refeição. Se o caso, né, do seu filho, né, do seu neto ou da criança que está fazendo parte do nosso projeto e você é responsável por ele ou por ela, vale ressaltar. Se for o caso de precisar perder peso, olha, tem uma questãozinha também de diabetes, pré-diabetes, ele tá com um pouquinho acima do peso, seria interessante perder. Então esses alimentos, por serem energéticos, eles acabam entrando melhor nessa opção desse lanche antes da atividade física. Durante as outras refeições, a gente pode fazer numa quantidade reduzida em alguma delas e dependendo em outras refeições, a gente pode até evitar esse alimento, já que ele também em excesso pode prejudicar o emagrecimento e a perda de peso, se esse for o caso. Se for o caso de diabetes, né, resistência insulínica ou uma pré-diabetes, né, o momento o corpo está em alerta com relação a esse metabolismo de glicemia, de insulina, cuidado com o consumo de carboidratos. Então, nos outros horários, se não for pré-treino, a sugestão é consumir os mais integrais. Então, se for um arroz integral ou um macarrão integral, né, uma fatia só de um pão integral, utilizar as fibras vai ajudar nesse controle da glicemia no emagrecimento, aveia, linhaça, chia, certo? Bastante salada, legumes, verduras. Então, cuidado no consumo de uma forma geral de carboidratos. O que eu estou indicando e orientando vocês aqui é numa utilização, numa quantidade, uma porção moderada antes do exercício, para que a gente tenha bastante energia e tenhamos uma boa performance deles durante o exercício em si, combinado? Então, atenção no consumo do carboidratos, cuidado com o excesso e sim, ele acaba sendo uma boa opção a ser utilizado antes do treino. E é isso, tá? Vamos aplicar no nosso dia a dia, na nossa prática, testem, né, as opções que foram mencionadas aqui e vão percebendo as que melhores vão trazer resultados e melhora o desempenho dos nossos atletas. Beijo!